Fala galera, beleza? Esse daqui é o nosso canal Tiro de Meta. Pra você que não me conhece, meu nome é Pedro e hoje eu vou estar aqui para contar para vocês a história da Copa do Mundo de 1950. Na quinta-feira, o Matheus postou um vídeo contando a história do Ronaldo Fenômeno e abriu aí a nossa série de contar histórias de jogadores. E hoje eu vou estar aqui para abrir a nossa série de história de competições, contando para vocês a história da Copa do Mundo de 1950. A primeira coisa que é importante lembrar é que desde 1938 a gente não tinha uma Copa, pois entre 1939 e 1945 o mundo estava sofrendo com a Segunda Guerra Mundial. Então em 1942 não pôde haver Copa, porque estava no meio da guerra, e em 1946 é apenas um ano após o término da guerra, então ainda não tinham condições de uma competição feito essa. Em 1950 já tínhamos estrutura suficiente para ter uma competição igual a essa, e ela seria sediada aqui no Brasil, pois em alguns lugares da Europa ainda estavam muito devastados e o Brasil desde 1938 já sonhava em sediar a competição. Bom, por causa da Segunda Guerra Mundial, alguns países não puderam vir porque ainda estavam muito devastados. Foram eles a Polônia, a Tchecoslováquia e a Hungria. E ainda assim outros desistiram logo nas eliminatórias. A Áustria, a Argentina, a Bélgica, a Birmânia, Filipinas, Peru, Equador, Colômbia foram algumas das que desistiram logo nas eliminatórias, o que fez com que esse Mundial tivesse apenas 13 seleções, uma das mais baixas quantidades de países da história. Ainda assim, para a Copa do Mundo não ficar com apenas 13 seleções, França, Irlanda e Portugal ainda foram chamadas para cumprir as vagas, mas elas infelizmente não aceitaram. Além disso, além dessas seleções que eu citei, a Alemanha ainda foi proibida pela FIFA de jogar esse Mundial. Então é isso, ficamos com apenas 13 seleções nessa Copa do Mundo, que foram divididas em 4 grupos. E bem, não tem como dividir 13 seleções em 4 grupos, com que todos os grupos fiquem com quantidade iguais de seleções, não tem como. Então alguns grupos ficaram com seleções a menos do que os outros. O primeiro grupo tinha o Brasil, a Suíça, o México e a Iugoslávia. O segundo grupo tinha a Espanha, o Chile, a Inglaterra e os Estados Unidos. O terceiro grupo tinha a Suécia, a Itália e o Paraguai. Esse foi um dos grupos que ficou com menos seleções. E o quarto grupo tinha apenas Uruguai e Bolívia. Como eu falei, não tinha como dividir elas sem que ficassem faltando seleções. Então esses dois grupos, o grupo 3 e 4, ficaram com 3 e 2 seleções aí respectivamente. Essas seleções iam jogar entre si, cada uma de seu grupo jogando contra os adversários de seu grupo, e quem passasse em primeiro lugar de cada grupo iriam para um novo grupo, um quadrangular final, onde o melhor colocado, o que ficasse em primeiro lugar, seria o campeão da Copa do Mundo. Então essa Copa não teve nenhum jogo disputado em mata-mata. Foram todos em pontos corridos. Primeiro nessa primeira fase, em que o primeiro colocado de cada grupo iria para um novo grupo, onde ali iriam disputar quem seria o campeão dessa Copa do Mundo. Nessa primeira fase, o Brasil foi muito bem. O Brasil ganhou de 4-0 do México, empatou em 2-2 com a Suíça e venceu por 2-0 a Iugoslávia. E passou em primeiro colocado do grupo. Além do Brasil, também passaram a Espanha, a Suécia e o Uruguai, que foram, como eu falei, para esse novo quadrangular final para ver quem seria o campeão. Nessa segunda fase também o Brasil deitou nos primeiros jogos. Ele ganhou de 7-1 da Suécia e de 6-1 da Espanha, o que fez ficar em primeiro lugar do grupo. Já o Uruguai começou meio mal das pernas, empatou em 2-2 com a Espanha e venceu sofrido 3-2 a Suécia, o que fez com que ele ficasse em segundo lugar do grupo. E o último jogo desse grupo seria entre Brasil e Uruguai, logo o primeiro e o segundo colocado desse novo grupo. O Brasil estava em primeiro com 2 vitórias, como eu falei, e o Uruguai estava em segundo com um empate e uma vitória. Eu falei que essa Copa do Mundo não teve nenhum jogo disputado em mata-mata, mas esse jogo seria praticamente uma final. Se o Brasil ganhasse, ele seria o campeão, e se o Uruguai ganhasse, ele seria o campeão. O Brasil ainda tinha a vantagem do empate, afinal tinha ganhado as 2 primeiras partidas. Então um empate e uma vitória do Brasil daria a vitória para a seleção brasileira. Já vitória uruguaia dava o título para a seleção uruguaia. Então, o Brasil era extremamente favorito para esse jogo. Além dos 2 primeiros placares nesse novo grupo, 7-1 e 6-1, o público, a torcida, ainda estava com uma expectativa altíssima. É bom lembrar que a gente está falando de 1950, e em 1950 o Brasil não tinha nenhum título de Copa do Mundo, nossa seleção grande, pentacampeã que a gente vê. Então os torcedores em geral estavam com uma expectativa muito alta de que veriam o primeiro título de Copa do Mundo do Brasil em casa. Como eu falei, o Brasil estava sediando a competição. E a certeza que o Brasil ia ganhar era tão grande que o jornal A Noite do Rio de Janeiro foi à banca, à véspera do jogo, com uma foto do Brasil posado
e com o título "Aqui estão os campeões do mundo". Então era uma certeza extremamente gigante de que o Brasil seria campeão. Dizem até que nesse jogo contra o Uruguai, o Brasil entrou meio que de salto alto, meio que sabendo que ia ganhar. Bom, o fato é que tinham 200 mil pessoas no Maracanã. Essas 200 mil pessoas, como eu falei, estavam cheias de expectativa. Cheias de expectativa que veriam o Brasil ser campeão da Copa do Mundo pela primeira vez logo em casa. Então tinham 200 mil pessoas no Maracanã e, como eu falei, a vantagem do empate era do Brasil. Então era só um empate contra o Uruguai, que era, na teoria, um adversário fácil, pelo menos para toda a torcida, que o Brasil levaria o título. Então a certeza de que o Brasil seria campeão era muito grande. Agora falando do jogo em si. O primeiro tempo foi meio mortal. O Brasil ainda teve a superioridade no primeiro tempo, mas tanto o Brasil quanto o Uruguai atacaram, mas não deu em nada. Porém, no comecinho do segundo tempo, o Brasil ainda abriu o placar, para aumentar ainda mais a euforia e a expectativa dos 200 mil torcedores que estavam no Maracanã. Afinal, como eu falei, a vantagem do empate era do Brasil. Então se o jogo empatasse, o título já era do Brasil. E o Brasil ainda foi lá e abriu no comecinho do segundo tempo o placar. Estavam praticamente dando o título para a seleção brasileira. E foi isso que os 200 mil torcedores no Maracanã pensaram. Não paravam de encantar, com a expectativa de que veriam o primeiro título mundial do Brasil logo ali na sua frente. Mas não foi bem assim. Logo ali aos 20 minutos do segundo tempo, o Uruguai foi lá e empatou. Tudo bem, até ali, como eu falei, a vantagem do empate era nossa, então era só jogar certinho ali que nós levaríamos o título. Mas, perto ali dos 40 minutos do segundo tempo, ou seja, muito próximo do jogo acabar, o Uruguai foi lá e virou o jogo com Guidia. Lembre-se desse nome, você já deve ter ouvido ele falar, porque é um carrasco muito grande aí da história do futebol brasileiro, né? Contra o futebol brasileiro. Guidia foi lá e virou o placar para o Uruguai. O Maracanã simplesmente não acreditava no que estava vendo. Ficou um silêncio, como dizem, né, em livros e documentários que retratam essa história, um silêncio ensurdecedor no Maracanã. 200 mil pessoas indignadas com o que estavam vendo. O Brasil toma a virada e até aquele momento estava perdendo o título mundial. Então, depois dessa virada uruguaia, de mais uns 5 minutos ali do segundo tempo, o juiz apitou o fim do jogo. E a verdade é que desde que o Brasil tomou o gol até o momento do fim da partida, o Maracanã ficou simplesmente em silêncio. Como eu falei, a expectativa de que o Brasil iria ser campeão daquela Copa do Mundo era extremamente grande. Então, quando o juiz apita o jogo e decreta a vitória uruguaia, não só no jogo como na competição, né? O Uruguai ganha o jogo contra o Brasil, mas também ganha a Copa do Mundo. Os brasileiros ficam simplesmente desacreditados do que estavam vendo. Saindo do jogo, saindo do Maracanã completamente devastados, porque não acreditavam naquilo que estavam vendo. E é por isso que até hoje a gente faz essa brincadeira com o Maracanaço, porque tinha todo mundo muita certeza de que seria campeão. Então, você pode até falar que o Brasil foi bem, né? E foi mesmo, ganhou, passou em primeiro na primeira fase e ficou em segundo nesse quadrangular final. Mas como a expectativa era muito alta, quando o Brasil perdeu, o tombo foi ainda maior. O que ficou aí como um dos maiores vexames, quiçá o maior vexame, talvez perca ali só pro 7-1 que aconteceu em 2014. Inclusive no Brasil aqui também, mas acho que um dos maiores vexames aí com certeza da história do futebol brasileiro é o Maracanaço, é aí a Copa do Mundo de 1950, em que se tinha uma expectativa muito grande na seleção e que infelizmente perdeu o jogo em frente de 200 mil pessoas no Maracanã para o Uruguai. Para vocês terem ideia de que eu não estou exagerando nesse extremo sentimento de tristeza que eu falei, nesse sentimento de vexame, de estar envergonhado do que tinha se visto na sua frente logo aqui no Brasil. Vai aparecer aí na tela algumas fotos de jornais da época retratando essa derrota pro Brasil. Só para vocês analisarem essas manchetes, tá? E ver que não é exagero meu falar que foi um grande vexame, uma extrema tristeza perder a Copa do Mundo aqui em casa. Jornais retratando essa derrota para vocês terem uma ideia de quão vergonhoso, quão triste foi essa derrota pro Uruguai em pleno Maracanã com 200 mil pessoas. Bom, gente, então esse foi o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero também das próximas vezes trazer umas histórias mais felizes aí pra seleção brasileira. Então pode esperar que daqui a pouco tem umas histórias mais felizes, não com um final tão triste assim. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Ative aí o sininho para receber as notificações toda vez que a gente posta vídeo novo. Tanto os meus vídeos, quanto os vídeos do Matheus, quanto os vídeos do João. Muito obrigado por ter visto até aqui. Novamente, deixa o like, ative as notificações, comente aí o que você achou do vídeo, o que poderia mudar, ou alguma competição que você quer ver aqui.
Se inscreva no canal, muito obrigado por ter visto até aqui e tchau!